Muito bem, voltando aqui, talvez você possa pensar, mas que isso tem a ver uma relação comercial com não furtar? Uma vez que eu estou eh, levando vantagem sem que o outro saiba, eu estou furtando. Por exemplo, o exemplo que eu dei no vídeo passado, aliás, no vídeo anterior, né, sobre a balança de comprar e a balança de vender. Isso é um roubo, é um furto. Está praticando um furto. Então, a Bíblia fala que nós temos que ser honestos nas relações comerciais, porque eh, nós temos que entender que o nosso viver é diferente. E a Bíblia tem um exemplo grandioso sobre essa relação comercial, quando o profeta Eliseu encontra a viúva e ele pede ajuda, ela fala assim, olha, eu não tenho nada, eu sou viúva, meu marido morreu, deixou muitas dívidas, eu quero honrar, não tenho nada, absolutamente nada, só tenho uma botija de azeite. E o profeta então opera aquele milagre grandioso em que ele faz um desafio para aquela viúva, que ela pegasse emprestado diversas vasilhas. Isso está narrado em 2 Reis 4, 1 a 7. Você é um texto bastante conhecido, chamado O Azeite da Viúva. Então, em que ele pede ao Senhor e Deus realiza um milagre em que ela tem uma quantidade muito grande de azeite. Devo dizer para você que nessa época os produtos ah, que se eram produzidos eram também como se fosse uma moeda. Às vezes você pegava um dinheiro emprestado, naquela época, olha, você me empresta X, vou ficar devendo um barril de azeite, por exemplo, né? Então isso era muito comum. Nós aqui do nosso estado de Goiás, é comum às vezes você fazer um negócio com uma pessoa no interior e falar, olha, eu vou te pagar, vou ficar devendo 100 arrobas de boi. Daqui um ano eu te pago 100 arrobas de boi. Vamos supor que a arroba de boi hoje custa X, lógico, daqui um ano vai custar X mais Y. Então, era essa uma moeda. Então, Eliseu multiplicou o azeite daquela viúva de forma que ela vendeu o azeite e quitou toda a dívida. Uma relação comercial correta. Então, outra questão que nós precisamos de abordar aqui, que eu sei que a maioria das pessoas não gostam que toca neste assunto. E muitas pessoas, eu creio que quem fala mal, quem reclama, de duas uma, ou não conhece a verdadeira doutrina do dízimo, e é sobre isso que eu quero falar, sabe? Ou realmente não quer cumprir esse, essa, esse, esse, essa doutrina da palavra de Deus. A entrega do dízimo é chamada pela Bíblia de fruto, e que ele pertence ao Senhor. Aliás, tudo pertence a Deus. Deus é tão maravilhoso que permite que a gente fique com 90% daquilo que é dele e a gente devolve apenas 10%. O profeta Malaquias, no capítulo 3, é que aborda essa questão da importância. Até você pode falar, mas dízimo, doutrina do Antigo Testamento, e essa questão, numa crise dessa, eu não sei o que fazer. Veja bem, o dízimo é 10% do que você ganha. Uma vez, um rapaz da nossa igreja me perguntou, assim, um pouco angustiado, preocupado, porque ele vinha de uma denominação que fazia umas cobranças totalmente fora daquilo que a palavra de Deus falava, e ele tinha preocupação com o dízimo, porque estava sem trabalho, e ele estava angustiado, porque ele se sentia na obrigação de dar o dízimo, mas não tinha renda. Eu falei assim para ele, é muito simples. A Bíblia diz que o dízimo é 10% que você ganha. Se você ganha nada, então você dá 10% de nada. Quanto que é 10% de nada? É nada. Então, veja bem. Mas essa questão de entregar o dízimo, por que eu estou tocando esse assunto? Porque a Bíblia fala que quem não entrega dízimo está roubando de Deus. A palavra é muito forte, mas é verdade. Está roubando de Deus. Então, se o mandamento é não furte, eu não posso furtar de ninguém, muito menos de Deus. Certo? Então, queridos irmãos, amados irmãos, queridos amigos, é fundamental essa ideia da entrega do dízimo. Só que o dízimo você não dá com pesar, com dor no coração. Não. O dízimo é algo voluntário, você devolve com alegria, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque de 100% o Senhor me deixou ficar com 90%, quer que eu devolva 10%. Sabe, às vezes você fica pensando, poxa, o que vão fazer com o dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa para você.
quando nós entregamos o dízimo de todo o coração, se os responsáveis por este gastar mal, fizer mau investimento, eles vão prestar conta a Deus. Você vai estar com a sua mente tranquila porque você deu aquilo de coração. Então não se preocupe, seja fiel que você não vai se arrepender. Ser corretos com as pessoas que trabalham para nós. Essa palavra aqui é para os patrões, viu? E também aos empregados. Por que eu estou falando isso? Porque os crentes não podem estar entre aqueles envolvidos com a exploração do trabalho dos outros. O crente tem que ser o melhor patrão, mais consciente. O crente ele tem que ser correto naquilo que ele combinou, nas suas obrigações trabalhistas, nas suas obrigações do governo, e em especial com o seu funcionário. Sabe, lembra-se de uma coisa, o Senhor de todos nós é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, está acima de nós. Então, diante de Deus, tanto o servo quanto o Senhor têm o mesmo valor. Estão em pé de igualdade. Então, quando eu sou responsável, sou coerente com a palavra de Deus, se eu sou fiel a Deus, eu vou tratar bem do meu funcionário, daquela pessoa que trabalha lá em casa. Vou tratar com respeito, pagar em dia certinho, ajudar quando for preciso. Se eu tenho uma empresa, da mesma forma, cuidar de tudo aquilo que é de obrigação de lei. Mas a Bíblia ensina que eu tenho que ir além disso, dessa obrigação. É importante que eu vá além disso, além dessa obrigação, né? Outro aspecto em relação a isso é ser firme contra as possibilidades de corrupção. Quero dar abrir um breve parênteses aqui. Estamos aí há 2 semanas das nossas eleições, correto? E digo para você, a eleição mais importante não é de prefeito, não é de governador, não é de presidente. É de vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Porque são esses que fazem a lei. Eles que legislam. O executivo, o prefeito, o governador e o presidente, eles governam baseado naquilo que as leis que são feitas por essas pessoas. Então, sabe, não vá na conversa qualquer um. Muito cuidado com que a confiança que você deposita em alguém nessas eleições. Procure orientação, faça um voto consciente, não deixe de votar. Não confie em promessas vagas. O que você mais ouve agora, eu sei que é promessa. Promessa sem sentido. Sabe qual é o grande mal do brasileiro? Que ele quer ouvir, ele quer que a pessoa fale o que ele quer ouvir. Mesmo que seja para ser enganado. E o discurso dos candidatos nessa época é sempre o mesmo. Saúde, educação, transporte, não é isso? Moradia, não é? Tudo isso. Só até conseguir o seu voto. Então, temos que ser firmes nisso. Temos um grande exemplo aí de uma pessoa que foi firme, como por isso foi Neemias, né? Quando voltou para Jerusalém para reconstruir, movimentando muito dinheiro, ele foi fiel. Neemias é um grande exemplo de político para nós. Outro aprendizado que nós temos é usar nossos bens e recursos com sabedoria. Como é importante eu ter sabedoria, inclusive para exercer o meu direito. Volto agora à eleição, eu tenho que ter sabedoria para a escolha daquele candidato, para não cair em conversa. Nós não podemos votar numa pessoa porque ele é candidato, porque ele é pastor, porque é crente, não. Nós temos que votar com consciência, saber que ele vai usar os recursos certos, que ele vai também a fazer coisas que vai me ajudar a adquirir minhas coisas. Então, e quando eu tenho as coisas, eu tenho que ter sabedoria para poder usar as coisas corretas, sabe? É fundamental isso. Portanto, segundo a Bíblia, a disposição deve começar pela família certa, ou seja, eu cuidar bem daquilo, eu cuido primeiramente
da minha família, da minha família, da minha família da fé, são as duas famílias que tem. Nós temos um grande exemplo aqui na Bíblia, que eu já tenho uma parábola que eu já fiz um estudo, que é a parábola do bom samaritano, né? Aquele homem cuidou da pessoa que ele nem conhecia. Com isso, pode ser que ele cuidou bem dos seus recursos, ele empregou o seu recurso, ele cuidou, ele pagou a hospedaria para cuidar daquele homem, ou seja, ele foi consciente. E já para a gente encerrar aqui, chegando ao final, quero dar 4 sugestões importantes para o cumprimento deste mandamento: não furtes, para a gente poder fechar. Então eu quero dar 4 sugestões que é importante a gente poder trabalhar, porque isso envolve muitas coisas, em muitas áreas da nossa vida, tá bom? Olha, naturalmente, nós entendemos que o ato do furto em si é algo inaceitável e contrário a todo comportamento cristão. Mas também interessa-nos aqui mencionar as possíveis questões que estão na base, que antecedem o ato de furtar, inclusive a forma de corrupção e sonegação, porque está tudo dentro desse contexto. Então, primeira coisa, desenvolver uma aceitação madura da soberania de Deus. Eu tenho que entender isso bem claro, que Deus é soberano, que Deus sabe todas as coisas, está acima de tudo. Temos que cuidar para não nos revoltar quando tiver alguém que está à frente da gente, que adquiriu muitas coisas, achando que Deus foi injusto. Não foi. Deus não é injusto. Então temos que ser conscientes da soberania de Deus. Segunda coisa, temos que ter plena confiança na providência de Deus. Deus é um Pai maravilhoso. Deus não nos abandona. Terceira coisa, o trabalho honesto é a maneira bíblica para se adquirir as coisas e também para fugir do pecado. Ou seja, busque um trabalho honesto para que você consiga aquilo que você tanto almeja. Quarta coisa, atenda aos necessitados, ajude as pessoas que têm necessidade. Divida o pouco que você tem, que você não vai se arrepender. Portanto, para encerrar, eu quero dizer que há 2 problemas éticos com o brasileiro. Primeiro, é a ideia de que leva vantagem em tudo, a lei de Gerson. E a segunda é o jeitinho brasileiro. Eu digo para você, fuja dessas coisas, pois como crentes, temos que desejar ter sabedoria espiritual e não esperteza. Sempre valerá a pena perder alguma coisa, abrir mão de alguma coisa, para ser firme aos propósitos de Deus. Por fim, que o Senhor nos livre de pegar, subtrair qualquer coisa que não nos pertence. Seja em que âmbito for, seja no campo da ideia, seja na vida prática. Não vamos deixar cair nessa. Vamos caminhar com retidão, com ética, com sabedoria. Vamos respeitar aquilo que não nos pertence, aquilo que é o alheio. Esta é a grande lição que faz parte da ética. E vou, para encerrar, colocar aqui mais uma música para que a gente possa orar, pedir as bênçãos de Deus, agradecendo pelo esse trabalho de hoje, por esse estudo, né? Então vamos encerrar dessa forma, louvando, agradecendo a Deus por mais este dia, né? E que Deus... Vamos orar. Ore, feche seus olhos, ore comigo nesse instante e pense como tem sido a sua vida, tá? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. O Senhor tem nos livrado de tanta coisa. Livra-nos, ó Pai, de fazer o mal, de praticar o mal. Livra-nos do mal, Senhor. Abençoa as pessoas que ouviram esse estudo de hoje, que elas possam dar firme nos Teus mandamentos, na Tua palavra. Abençoa os seus dias, deles uma semana abençoada. Toma conta de nós, ó Pai. Eu te louvo, porque um dia, Senhor Deus, nós vamos estar diante do Senhor. Que nós possamos ser sempre gratos ao Senhor. Abençoe cada uma das pessoas que ouviu essa palavra. Seja abençoado pelo Senhor. Nós vamos agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.